Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a festa de São Simão e de São Judas, apóstolos do Senhor. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Hoje, então, ao celebrarmos essa festa dos apóstolos São Simão e São Judas, a liturgia ela vem nos brindar com a oportunidade de refletir sobre a nossa igreja e sobre a missão apostólica desta igreja, da qual nós, cada um de nós como batizados, somos seus discípulos missionários. E sendo discípulos missionários dentro da igreja, somos discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. E no evangelho de hoje, Jesus está diante de uma tomada de decisão muito importante, que é escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores da sua missão, aqueles sobre os quais se alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. E seu procedimento ele é exemplar. Ele se retira à montanha para rezar. Montanha é o lugar do encontro com Deus e representa também os nossos desafios. Jesus se coloca diante de Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer a sua escolha. Ele nos ensina então com esse gesto também a rezarmos, sempre quando estivermos diante de alguma decisão importante. Sempre que formos fazer alguma coisa importante na nossa vida, na nossa igreja, antes de tudo devemos nos colocar diante de Deus, né? E pedir a Ele que Ele possa nos guiar nessas decisões. Jesus, Ele nos ensina a colocarmos nas mãos de Deus as nossas escolhas, os nossos procedimentos, as nossas ações, principalmente quando a vida de outra pessoa depende dessas ações. Depois de uma noite em oração, em retiro, Jesus então ele escolhe dentre seus inúmeros discípulos aqueles que iriam segui-lo mais de perto. Veja que o discipulado de Jesus era um discipulado grande, mas ele precisava de algumas pessoas que o acompanhassem mais de perto. Ele escolhe então os 12 e lhes dá o nome de apóstolos. Temos aqui a diferenciação entre apóstolo e discípulo. Todo apóstolo é um discípulo também, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Um outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um daqueles que foram escolhidos por Jesus. O evangelista São Lucas, ele diz o nome de um complemento de cada um para ajudar a identificá-los, né? Nesses dois aspectos, podemos perceber que não eram pessoas semelhantes. Jesus escolhe pessoas bem distintas umas das outras, cada uma com sua particularidade, individualidade, mas com um objetivo comum, que era anunciar o reino de Deus e colocar na sua edificação. Esse dado mostra o chamado de Jesus, mas que faz parte segui-lo, que o chamado que ele faz para cada um de nós é estendido a todas as pessoas indistintamente. A diferença ela está na resposta e no procedimento de cada um de nós. Isso acontece com cada um de nós. Todos nós somos chamados. Pelo nosso batismo, todos nós somos chamados. Mas
nós respondemos de modo diferente. Uns abraçam com empenho a missão, outros nem tanto, uns são indiferentes, outros chegam até a trair Jesus por causa de outros objetivos que são apresentados na sua vida. Mas aí aquela pergunta, né, lá dentro do nosso coração, onde eu me encaixo? Nesses que foram chamados por Jesus, nesses que o obedeceram fielmente, nesses que fizeram algumas coisas, nesses que não fizeram nada, nesses que chegaram a trair Jesus. Onde eu me encaixo? Depois da escolha, Jesus desce da montanha com os 12 para a planície. Ali diante da multidão que estava aguardando por ele. A planície tem também seu significado simbólico. Na planície podemos avistar mais longe as coisas, temos uma visão mais ampla da situação e da conjuntura. Jesus não quer que seus discípulos tenham uma visão limitada da missão. Ele não quer que tenhamos uma visão míope da igreja, nos fechando a pequenos grupos, territórios ou ideologias, como se a igreja apostólica fosse restrita a determinados territórios, situações, pessoas ou doutrinas. A planície significa os horizontes ilimitados da missão. E qual é essa missão? A missão ela está configurada na multidão que os aguarda nessa planície, nesse campo de ação. É gente que passa pelos mais diversos tipos de necessidades de carência material ou espiritual. São pobres, doentes, possuídos pelo demônio. Assim, são apresentados esse campo de missão àqueles recentemente escolhidos pelo Senhor. Essa apresentação desses apóstolos, aquela multidão, serve para nos reavivarmos o nosso compromisso cristão de discípulos missionários. E saber que nós somos igreja, e ser igreja é para ir ao encontro daqueles que mais sofrem e fazer algo para erradicar ou diminuir, reduzir esse sofrimento, amenizar o sofrimento. Porque se não for assim, nós esvaziamos o nosso batismo, o nosso ser cristão. Que os apóstolos, sobretudo São Simão e São Judas, hoje celebrados, nos ajudem a permanecermos firmes nessa missão de igreja, e a nos mantermos sempre na nossa fidelidade ao Senhor e à igreja que é nossa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, desça sobre a sua família, pela intercessão de São Simão e de São Judas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Simão e São Judas, rogai por nós.